Amém. Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de agradecer aos irmãos, que estão conosco nessa noite. Você que está aqui, mais um dia, onde vamos estar estudando a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa tocar no seu coração. Nós hoje vamos falar, sobre um assunto, concluir um assunto muito importante, que é a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Na última quinta-feira nós falamos sobre alguns sinais e hoje nós vamos concluir esses sinais, vamos falar a respeito dos sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então eu gostaria de que o Senhor pudesse estar conosco, nos abençoando. Pedimos ao nosso Deus que Ele possa estar falando conosco, nos fortalecendo. Nós estamos vivendo um momento onde não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos juntos através da internet, e é maravilhoso podermos estar com os irmãos, podermos nos alegrar com os irmãos. Sei que o Senhor Ele vai fazer grandes coisas por nós, o Senhor vai nos abençoar, e é maravilhoso podermos falar sobre esse assunto tão importante e tão urgente, que é a volta do Senhor Jesus. Então, meus queridos, você que está conosco aí durante esses cultos que nós temos feito, que Deus abençoe você. Você que está conosco pela primeira, pela segunda vez, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa estar falando com você e que nós possamos juntos estar fortalecidos na presença do Senhor. E o Senhor com certeza vai abençoar nossas vidas, o Senhor com certeza vai estar falando no nosso coração. Então eu gostaria, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, de orar, pedindo a Deus que Ele possa nos abençoar, pedindo a Deus que Ele possa falar conosco e que Ele possa nos mostrar o momento que nós estamos vivendo. Feche os seus olhos e vamos orar no nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos Te pedir que venha nos abençoar aqui nesse estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco através daquilo que vai ser falado nessa noite, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para que possamos tratar desse assunto tão sério, que é a respeito da volta do Senhor. Deus querido, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que esse assunto que é de vital importância para as nossas vidas, que nós possamos estar aprendendo um pouco mais e que possamos estar atentos à voz do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, de maneira grandiosa e que possamos ser abençoados, possamos ser fortalecidos na Tua presença. Eu quero Te agradecer por cada pessoa que está conosco nessa noite. Aqueles que estão pela primeira vez, que sejam bem-vindos e que possam ouvir a mensagem da Tua Palavra. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha estar ao nosso lado, nos abençoando. E que quando finalizarmos esse culto, esse estudo, que o Senhor possa estar, Senhor, nos fortalecendo e nos abençoando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então eu gostaria de ler a palavra do Senhor, o mesmo texto que eu li na quinta-feira passada, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Então eu gostaria de fazer a leitura, que diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então nós vemos aqui, né, o texto onde nós lemos na última semana, né, onde Jesus ele falava a respeito dos sinais da sua vinda, né, os sinais que antecedem a sua vinda. E nós falamos na semana passada, né, sobre alguns sinais. Eu vou só lembrar os sinais que nós falamos. Nós falamos a respeito que muitos viriam em nome do Senhor, né, dizendo que eram o Cristo e enganariam a muitos. O segundo sinal era guerras e rumores de guerras. O terceiro sinal, fome. O quarto sinal, pestes. O quinto sinal, terremotos. O sexto sinal, escândalos. O sétimo sinal, traição. Então nós falamos até aí sobre esses sinais e hoje eu gostaria de dar continuidade para podermos concluir esse estudo nessa noite. Então Jesus, né, falando com seus discípulos, ele fala a respeito dos sinais e o oitavo sinal que ele diz é a respeito dos falsos profetas. Eu gostaria, né, de que nós pudéssemos falar sobre esse sinal de uma maneira bem clara, para que todos pudessem compreender e que todos pudessem entender que sinal é esse. Que sinal é esse que, quando Jesus fala que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos? Quando se fala em falso profeta, são aquelas pessoas, né, ou aqueles líderes religiosos que falam distorcendo o verdadeiro evangelho. Quando se fala de falsos profetas, são aqueles que distorcem a mensagem principal do evangelho. São aqueles que por orgulho próprio, ou por querer aparecer, ou por querer se dar bem, enriquecer, eles distorcem o evangelho para que possam, muitas vezes, enganar as pessoas. E quando nós vemos isso, irmãos, nós vemos aquilo que a palavra de Deus fala a respeito desses falsos profetas. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ou seja, qualquer pessoa que pregar um outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, ele vai ser amaldiçoado. E quando nós vemos isso, nós vamos entender que qualquer pessoa que se aproveitar do evangelho, qualquer pessoa que quiser poder, que quiser dinheiro, que quiser enriquecer-se através do evangelho, né, usando o evangelho, distorcendo o evangelho, ele vai ser amaldiçoado. E aí nós vemos que, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas, né, muitos falsos profetas, que têm tirado o foco principal do evangelho para trazer um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que o verdadeiro evangelho é: Jesus morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados para nos fazer reconciliar com Deus e ter uma nova vida na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro sentido do evangelho. Jesus morreu lá na cruz para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden. E quando Jesus morre lá no Calvário, ele nos proporciona nos relacionar com Deus novamente. Então, qualquer coisa que passar desse evangelho, qualquer coisa que for distorcida desse evangelho, é mentira. E nós vemos dois tipos de falsos profetas.
Primeiro, aqueles que querem aproveitar do evangelho para se enriquecerem. Aqueles que querem aproveitar do evangelho, da fé, para poder ter poder, para poder se enriquecer. E muitas vezes eles usam textos isolados da palavra de Deus para poder manter esse evangelho que eles pregam. Mas nós vemos uma coisa muito importante nisso. A palavra de Deus, né, como nós falamos, o verdadeiro evangelho é salvação da alma perdida. Então nós vemos muitos falsos profetas se aproveitando da inocência, da falta de conhecimento das pessoas para que possam angariar fundos. Nós vemos pessoas que ficam milionárias com a pregação do evangelho. Nós vemos pessoas que ficam milionárias aproveitando-se da fé alheia. E esses tipos de falsos profetas, muitas vezes, eles usam, né, a ignorância do conhecimento da palavra de Deus para enganar essas pessoas. Então, um dos sinais, né, que nós temos estudado é exatamente o crescimento desses falsos profetas, né, que pregam que se você estiver na igreja deles, se você estiver na igreja que eles são pastores, você vai ter a sua vida mudada, você vai ganhar muitos bens materiais. Queridos, não é pecado você ser rico, não é pecado você ser próspero, não tem problema nisso. Mas o problema é quando o coração da pessoa não está na salvação, mas o coração está em adquirir bens materiais, bens que um dia vão ficar por aqui. A Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus não morreu para que você tenha um carro novo, Jesus não morreu para que você tenha uma mansão, Jesus não morreu para que você tenha um iate, né, um barco grande, mas ele morreu para que você e eu pudéssemos ser salvos. Se Deus quiser te dar tudo isso que o dinheiro pode comprar, glória a Deus. Mas o foco principal do evangelho é exatamente salvação. Então, o primeiro tipo de falso profeta são aqueles que aproveitam da fé alheia para poder se enriquecer, para poder se tornar poderosos. O segundo tipo de falso profeta são aqueles que trazem heresias para dentro da palavra do Senhor. O foco deles não é nem ficar rico, nem ficar poderosos, nem milionários, mas o foco deles é exatamente enganar aqueles que são escolhidos de Deus. E aí nós vemos muitas pessoas também sendo enganadas através das heresias. Por quê? Porque pegam textos isolados e fazem desse texto uma doutrina que é uma doutrina herege ou uma doutrina mentirosa. Mas aí a palavra de Deus nos fala uma coisa muito interessante. Naquele dia, né, muitos vão chegar, né, e dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos milagres? Então eu lhes direi, olha o que Jesus fala para eles, vai falar para eles, então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Então nós temos, né, dois tipos de falsos profetas, os que querem se enriquecer e os que querem introduzir heresias dentro da palavra de Deus. Muitos vão chegar naquele dia e falar: Senhor, mas eu fiz tanta coisa no seu nome. Senhor, eu curei enfermos. Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu operei milagres. Mas Jesus vai responder para eles: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Meu querido, o fato de expulsar demônio, o fato de fazer milagre, o fato de fazer curas, não quer dizer que a pessoa está pregando o evangelho correto. Muitos vão apresentar diante do Senhor naquele dia e vão ser rejeitados.
O que realmente importa é nós termos a certeza da nossa salvação, coisa que os falsos profetas ignoram, coisa que os falsos profetas eles distorcem para que as pessoas tirem o foco da salvação e coloquem o foco em outras coisas que não tem nada a ver com salvação. Então Jesus falou sobre, mas esse sinal, os falsos profetas. E nós temos visto muitos falsos profetas por aí, andando, pregando, curando, fazendo maravilhas no nome do Senhor, mas na verdade não são conhecidos do Senhor. Um outro sinal que nós vemos, Jesus falando no capítulo 24 e no versículo 12, é o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha o outro sinal aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando nós vemos no texto original, a palavra esfriamento do amor, ela quer dizer apostasia. O que é apostasia? A apostasia é quando uma pessoa ela se desvia dos princípios do Evangelho. A apostasia é quando uma pessoa ela sai fora do propósito de Deus. E isso traz um esfriamento espiritual, isso traz um distanciamento espiritual ao ponto da pessoa se desviar e começar a praticar coisas erradas que muitas vezes nem os ímpios praticam. Olha, quando nós vemos esse sinal que Jesus fala, nós vamos ver uma coisa muito interessante. A igreja do Senhor, ela tem vivido um momento muito complicado, muito difícil. Pessoas que antes eram fervorosas, pessoas que antes eram atuantes na igreja, pessoas que eram fiéis, elas começam a se distanciar, elas começam a se afastar dos caminhos do Senhor e desviam-se dos caminhos do Senhor. E o que é pior, elas começam a praticar as coisas que praticavam antes de conhecer Jesus. E às vezes até pior. Então, quando nós vemos isso, um dos sinais que nós temos visto, que Jesus fala, é exatamente esse perigo. E é o que nós temos visto nos últimos tempos. Quantas pessoas fiéis ao Senhor, quantas pessoas que estavam atuantes na obra do Senhor, começaram a se esfriar ao ponto de se desviarem e voltar a praticar as coisas que praticavam antes de conhecer Jesus. Olha, meus queridos, esse é um dos sinais mais evidentes da vinda de Jesus. É um dos sinais mais evidentes de que Jesus, ele está voltando. E que, quando nós vemos isso, nós vamos observar algumas coisas. Primeira coisa, para que possa se acontecer a apostasia, para que possa acontecer o esfriamento desse amor, é o aumento da iniquidade. Os homens têm se tornado cada dia mais egoístas, pensando em si mesmo, pensando no seu bem-estar, pensando em si próprios e esquecendo o amor ao próximo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender o que é isso. O que é amor? O que é amor? Amor é um sentimento que é traduzido através de obras que faz diferença na vida do outro. Amor é um sentimento que é demonstrado com obras. E como que nós podemos provar isso? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, ele demonstra amor por nós ao dar atitude, ao dar seu único Filho para nos salvar, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus queridos, tem muita gente falando que ama, e falar que ama é muito fácil. Falar que ama é tranquilo. Muitas pessoas conhecem, vamos colocar uma situação, o namorado conhece a namorada, daí há um mês está um falando para o outro: olha, eu te amo.
Ah, eu te amo tanto, você não sabe nem quanto que eu te amo. O que é o amor? O amor é um sentimento que é demonstrado com atitudes. Então, falar que ama é muito fácil, mas quando nós realmente amamos, nós vamos demonstrar com atitudes, assim como Deus fez conosco. Ele nos amou de uma maneira tão grande, não tem uma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus por nós, que deu o bem mais precioso que ele tinha, que era o seu filho. Então, meus queridos, o primeiro sintoma, né, do esfriamento, da apostasia é o esfriamento do amor. Muitas pessoas têm esfriado o amor ao próximo. As pessoas muitas vezes não têm demonstrado com atitudes, com ações, o amor ao próximo. Uma outra coisa que nós vemos é que esse aumento da iniquidade, o esfriamento, né, do amor, né, a essa apostasia, ele traz o engano do pecado. E o que é isso? Primeiro, a pessoa se torna cada vez mais tolerante e conivente com o pecado. A pessoa começa a aceitar o pecado como se ele não fosse tão grave assim. A pessoa começa a ser conivente. E a palavra de Deus, ela fala para nós uma coisa muito importante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, meus queridos, uma das causas desse esfriamento, né, uma das causas dessa apostasia é exatamente a pessoa se tornar tolerante com o pecado. Meu irmão, minha irmã, pecado é pecado em todos os tempos e em todas as épocas. Aquilo que era errado lá no Antigo Testamento é errado nos dias de hoje. Aquilo que era pecado lá no Antigo Testamento continua sendo pecado nos nossos dias. Os valores de pecado não mudaram. O valor daquilo que é pecado não mudou. E Deus continua julgando, Deus continua tratando da mesma forma. Então, um dos sinais que nós temos visto é que as pessoas têm sido tolerantes ao pecado. Né? As pessoas têm tolerado o pecado como se não fosse nada tão ruim assim. Um outro ponto é que Satanás tem trabalhado para diminuir a gravidade do pecado e fazer a pessoa pensar que o pecado não ofende tanto assim a Deus. É o famoso, não tem nada a ver. Isso é coisa de crente fanático. Isso é coisa de crente que vive dentro de igreja. Não, meus queridos. Satanás trabalha para que as pessoas possam pensar dessa forma. Satanás trabalha para que as pessoas possam achar que o pecado não é tão ofensivo assim a Deus. Que o pecado é até bacana, é legal, mas isso é mentira do diabo. O diabo trabalha para que o céu, né, a glória, não tenha a importância que realmente ela tem. Então, nós vemos esse sinal se cumprindo nos nossos dias. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que têm se esfriado no amor com os irmãos? Quantas pessoas nós conhecemos que têm tolerado o pecado? Quantas pessoas nós conhecemos que têm aceitado o pecado, muitas vezes até dentro da sua casa, e achando que está tudo normal? É uma estratégia de Satanás para poder enganar. E aqui fala que esse esfriamento, essa apostasia é um dos sinais dos últimos tempos. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil com relação a isso, onde pessoas têm esfriado na fé, onde pessoas têm esfriado do amor entre os irmãos, onde as pessoas têm achado que o pecado é normal. E esse é um dos sinais mais marcantes da vinda de Cristo Jesus. E Jesus, continuando, ele diz assim,
Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E Jesus fala a respeito, lá com seus discípulos, sobre o último sinal que antecede a sua vinda, que é exatamente a pregação do evangelho em todo o mundo. E quando nós falamos em todo o mundo, significa em todas as áreas habitadas. Então, meus queridos, quando nós vemos isso, nós vamos entender uma coisa muito importante. Com o aumento da tecnologia, com o rádio, com a televisão, principalmente com a internet, o evangelho tem sido pregado em muitos lugares. A pregação do evangelho, ela tem, através dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, ela tem alcançado muitas e muitas e muitas pessoas. E isso é muito bom, porque isso é um sinal de que está se cumprindo, aquilo que Jesus falou lá com seus discípulos. E isso é um sinal de que o evangelho está sendo espalhado para todos os lados e, em consequência, o mundo inteiro tem consciência do evangelho de Jesus. Mas vocês acreditam que ainda assim existem lugares, e eu quero falar no Brasil, de pessoas que ainda não têm conhecimento do evangelho? Olha só, um dado que eu vi de uma associação chamada AMID. A AMID é Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. E, segundo essa AMID, a Associação Missionária que difunde, que espalha o Evangelho, em alguns grupos ainda não existe o conhecimento do Evangelho no Brasil. E aqui eu quero falar sobre 3 grupos especificamente, que são nos grupos indígenas, onde existem tribos que nunca ouviram falar de Jesus, dos ribeirinhos, que são aquelas pessoas que vivem em comunidades lá no norte do país, na Amazônia, no Acre, naquela região norte do país, que também, algumas comunidades nunca ouviram falar de Jesus, e nos quilombolas, que são como se fossem cidades de refúgio para parentes de escravos, onde algumas comunidades nunca ouviram falar de Jesus. Então, irmãos, olha, apesar do evangelho estar sendo pregado numa velocidade muito grande, e muitas pessoas têm tido conhecimento da palavra de Deus, mas ainda no mundo inteiro, e também no Brasil, e inclusive no Brasil, nós temos pessoas que ainda não conhecem e que nunca ouviram falar da salvação, nunca ouviram falar de Jesus. E aí eu gostaria de fazer 3 perguntas para todos nós. Primeira, de quem é a responsabilidade de pregar o Evangelho? A responsabilidade é nossa, é da igreja, Quando eu falo igreja, é da igreja do Senhor. Jesus nos deu essa responsabilidade, Jesus nos deu essa oportunidade de pregar o Evangelho dele. Então, se existem almas que ainda não ouviram falar de Jesus, é hora de nós estarmos trabalhando, mesmo que não pudermos ir, mas proporcionar para que pessoas possam ir pregar esse Evangelho. Segundo, como temos realizado a nossa missão de evangelizar que Jesus nos concedeu? Será que nós temos sido evangelistas? Será que nós temos falado do amor de Deus para as pessoas? Será que nós temos falado do amor de Deus para todos aqueles que nós conhecemos? Existem pessoas que nós amamos tanto, que talvez já até ouviram falar de Jesus, mas nós nunca falamos de Jesus para eles. Então, meus queridos, é hora de nós também fazermos a nossa parte. Falarmos do amor de Deus, falarmos do plano de salvação, falarmos que Jesus é a única solução para o mundo. Outra pergunta. Você,
mesmo que não tenha o dom de falar, mas você tem dado um bom testemunho para que as outras pessoas conheçam Jesus através do seu testemunho? Uma outra maneira, queridos, de evangelizar, e a maneira mais eficaz de evangelizar, é exatamente através do nosso testemunho. Quando nós damos um bom testemunho, as pessoas vão querer saber por que nós somos diferentes. E aí nós vamos ter a oportunidade de falar sobre Jesus para essas pessoas. Então, esse último sinal que Jesus fala, que é a respeito da pregação do evangelho em todo o mundo, né? Nós temos milhares de pessoas que estão pregando o evangelho, seja através do corpo a corpo, seja através do rádio, da televisão, da internet, mas nós também precisamos entrar nesse exército de levar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, para que esse sinal, que é o último sinal que Jesus fala, ele possa ser totalmente cumprido. E então é a vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Finalizando, todos os sinais da volta do Senhor Jesus estão se cumprindo. Todos os sinais. Portanto, o nosso papel, é falar de Jesus, evangelizar, como nós falamos agora há pouco, ficar firmes na presença do Senhor, ficarmos firmes nos caminhos do Senhor. Não é hora de ficar brincando de ser crente. Não é hora de ficar brincando de ser evangélico. Não é hora de ficar brincando de ir na igreja. Mas é hora de estarmos realmente firmes em Deus. Uma outra coisa importante que nós precisamos fazer é hora de nos fortalecer na presença de Deus, através da oração, através da leitura, do conhecimento da palavra do Senhor. Porque, queridos, Jesus está voltando. Todos os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo. E glória a Deus por isso. É sinal de que a Bíblia é fiel e verdadeira. Então nós precisamos estar firmes, estar fortalecidos, estarmos fiéis ao Senhor. E o Senhor vai nos buscar para morar com Ele lá na glória. Então, meus queridos, nós estamos finalizando esse estudo. Lembre-se disso, Jesus está voltando. Fique firme, observe os sinais da vinda de Jesus e você vai ver que está muito próximo a nossa redenção. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer e que nós possamos caminhar na presença dEle todos os dias, até a volta de Cristo Jesus. Eu gostaria nesse momento de orar, para que possamos logo depois dar os avisos e encerrarmos esse culto. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra que é fiel e verdadeira. E a tua palavra, Senhor, nos mostra que todos os sinais da sua volta estão acontecendo. Tudo aquilo que o Senhor falou naquele dia com seus discípulos, com seus apóstolos, Senhor, tudo está acontecendo. E nós estamos, Senhor, no momento em que a sua volta é iminente. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra e pedimos ao Pai que venha nos fortalecer, que venha estar ao nosso lado, que venha nos dar força para prosseguir nessa caminhada. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. E por isso nós estamos na tua presença. Queremos pedir, Pai, que nos fortaleça a cada dia, que nos dê vitória a cada dia e que, Senhor, o Senhor possa abençoar nossas vidas para aguardar a vinda do Senhor para nos buscar. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor possa estar ao lado de cada um, fortalecendo e abençoando. Repreenda, Senhor, todo o mal contra a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um, que o Senhor possa abençoar com cura, com libertação, Senhor, bênçãos materiais, espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Te louvamos nessa noite e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Eu gostaria de, nesse momento, dar alguns avisos para a gente encerrar, então, o nosso culto. O primeiro aviso é que, assim que nós terminarmos aqui, ainda hoje eu vou estar postando no YouTube
né, esse vídeo para que os irmãos possam acompanhar. Então, né, você que deseja lá assistir novamente, você que não assistiu tudo, não deu para assistir ao vivo, que você possa estar ali lá no YouTube, né, acessando lá o nosso canal. Se você tem alguma dúvida, procure lá Pastor Flávio Aredes e você vai encontrar as mensagens que nós temos falado nesses dias. Segundo aviso, próximo domingo, às 19h30, vamos estar aqui para louvar ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Quero convidar você para estar conosco. Convide sua família, convide seus amigos, para juntos nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Um outro aviso especial é que você, né, que está em casa, em quarentena, né, vamos aguardar mais um pouco de tempo, vamos ficar quietos nas nossas casas para que Deus possa nos abençoar. Nós estamos vivendo esses dias onde, segundo os especialistas, são os dias piores dessa quarentena, onde o alto índice de contágio vai ter o pico nesses dias. Então vamos ficar, né, nas nossas casas, vamos sair somente se necessário, né? Agora foi baixado o decreto que todos devem usar a máscara, então vamos respeitar as leis para que o Senhor possa nos abençoar. E um outro aviso, né, o último aviso, é você que deseja, né, falar mais sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto a respeito da palavra de Deus, né, eu estou à disposição para poder esclarecer as suas dúvidas e eu sei que o Senhor vai abençoar a sua vida. Então, se você deseja saber mais sobre os sinais da vinda de Jesus, mais sobre salvação ou sobre qualquer outro assunto, eu gostaria de estar te ajudando, né, esclarecendo para você aquilo que você deseja saber. Então, se você quiser entrar em contato comigo, o número do meu telefone é 31 98774 0591. 31 98774 0591. Eu terei o maior prazer em estar esclarecendo as suas dúvidas e eu sei que o Senhor vai nos abençoar. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, você que está conosco aí pela primeira vez, você que tem nos acompanhado, né, acompanhado o nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida, te dê vitória e que você possa cada dia ser abençoado pelo Senhor. E que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.